Bem-vindo mais uma vez ao último dia do primeiro seminário de Direito Penal e Processual Penal. Iniciando os trabalhos da tarde, convidamos o doutor Jaldemiro Ataíde, advogado e mestre em Direito, para presidir os trabalhos deste painel. Como mediador deste painel, convidamos o delegado Fabiano Martins, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal da Paraíba, para palestrar com o tema princípio da... a responsabilidade civil por prisão processual indevida. Convidamos o juiz de Direito do Rio Grande do Norte, mestre em Direito Constitucional, doutor José Erval Sampaio Júnior. Com a palavra, presidente de mesa, doutor Jaldemiro Ataíde. Em primeiro lugar, queria aqui manifestar a minha satisfação de estar diante de uma plateia tão seleta. Segundo, estar aqui substituindo um grande amigo, grande processualista, hoje a nível nacional, que muito orgulho da Paraíba, meu amigo Rinaldo Mozalas. E um outro grande prazer, estar aqui do lado do delegado da Polícia Federal, doutor Fabiano Martins. E deixei por último, porque aqui é uma figura queridíssima. Fiz questão também de estar nesse momento aqui para apresentar a todos vocês o doutor, se é que ele precisa de apresentação, o doutor Erval Sampaio Júnior, amigo de longa data, companheiro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo Civil. Doutor Erval é juiz estadual no estado do Rio Grande do Norte, magistrado que tem cadeira cativa no Tribunal, praticamente desembargador já do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, de tanto que ele substitui, professor de inúmeras universidades, mestre em Direito pela Unifor, no Ceará, doutorando pela Universidade del País Basco, na Espanha, em Direito Constitucional, autor de inúmeras obras, inclusive tem 3 delas aqui que serão sorteadas dentre vocês, a Tutela de Urgência, que é o mais novo, Processo Constitucional e Manual de Prisão e Soltura. Bom, doutor Erval também é palestrante a nível nacional e dispensa maiores apresentações, portanto, não vou mais cansar vocês e passar a palavra para o doutor Erval. Boa tarde a todos. Mas, Miro, você mentiu demais, homem. Pelo amor de Deus. Me bote numa situação difícil dessa, não. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou pedir licença. Miro já sabe, o delegado, doutor Fabiano, que eu tive o prazer de conhecer agora, ele não sabe, não. Eu não tenho condições nenhuma de ficar sentado, tá? Eu sou cearense da gema mesmo, e eu tenho aquele famoso frivião mesmo, né? Eu, aqui mesmo, só enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava me tremendo todinho, né? Porque eu fico ali, sento, aí vou em cima, então eu vou ficar mais à vontade aqui, bater um papo com vocês. Pessoal, uma alegria enorme, mais uma vez via João Pessoa, desta feita, para participar desse grande conclave, né? Está faltando o meu passadorzinho lá do... Você vai providenciar, né? Você é um mestre de cerimônia da peste. Pessoal, então é uma alegria, cuidado para não bater na minha cabeça, pelo amor de Deus. Então, a alegria estar aqui. Eu queria agradecer ao doutor Fabiano Martins, que nos fez o convite, junto com o nosso amigo Donato, né? Donato, professor Donato, também é nosso colega da associação, né? E a associação, você só errou uma coisa, viu? Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Você falou processo civil, Maria, olha aqui, isso aqui é um risco, viu? Eu sei que você não é da DRT, mas isso para dar um acidente de trabalho, Ave Maria, né? Isso dá uma complicação grande, né? Mas, pessoal, é uma satisfação enorme mesmo, eu queria agradecer do fundo do coração. Fiz um esforço muito grande para estar aqui, realmente minha agenda, assim, está um pouco lotada, muitos afazeres. Eu sou atualmente juiz eleitoral, vocês imaginam como é a questão da jurisdição eleitoral. Mas, enfim, eu não vim falar sobre isso, eu vim justamente bater um papo com vocês, mas não podia deixar de fazer esses registros tão importantes. Como a presidência, não é? Que foi dada por obra do destino a um amigo meu, que é o meu grande amigo Miro, que tem, não é para fazer média não, dos maiores livros sobre precedentes. Escuta essa palavra, os precedentes judiciais, com certeza, é o futuro do processo brasileiro.
Tá? No primeiro momento, ele vai mais para o processo civil, mas também nós vamos ter a unificação de teses jurídicas penais, por força, evidentemente, das interpretações do STJ e do STF. E o professor Rinaldo Mozalas, que não pôde estar aqui, almoçou comigo agora, não é? E não pôde estar aqui, um compromisso urgente, de última hora, mas mandou um abraço, viu, Fabiano? E ele, que hoje é uma referência, né? A Paraíba tem que estar com orgulho dele, né? Porque ele é um dos processualistas civis que fez parte, está fazendo parte, vamos dizer, dessa nova modelagem do processo civil brasileiro. Então, tem que orgulhar, é do Nordeste, a gente tem até que deixar, pessoal, dessa besteira e, às vezes, até discriminação contra a gente mesmo. Os caras de fora são bons, inclusive teve vários aqui, o evento está de parabéns, tá, os caras são bons de fora, são, mas nós, nordestinos, somos bons também. Tão bom quanto eles. Ou em algumas situações, com todo o respeito que eu tenho, até melhores, tá? Não é o caso do Evalzinho, que é, no máximo, muito esforçado, né? Vocês vão ver um esforço muito grande para conseguir, vamos dizer, enfrentar esse tema árduo, esse tema, vamos dizer, esse tema distinto, esse tema polêmico, mas atual. É um tema que complica um pouco a vida do nosso amigo Fabiano, né, porque faz parte. E ele pediu para me enfrentar esse tema. Vocês viram que eu não gosto de marketing, não é? Mas quem puder dar uma olhadinha aqui, a gente tem um livrinho que trata mais ou menos do tema, não é? E que a gente vem discutir aqui com vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não está funcionando não esse negócio, viu? Diabo é isso, eu vou usar o meu. Está quebrado, está quebrado, está quebrado. Ah, está aqui, eu liguei. Pronto, não sei. Tá? Como é? Ah, porque tem que apontar. O negócio aqui é chique demais, rapaz. Eu já disse, a única coisa que eu tenho de chique na vida é ser juiz e professor. Professor é chique, viu? Mas o resto eu sou todo brega. Inclusive, Fabiano, sinceramente, com essa plateia de mulheres tão bonitas que eu estou vendo aqui, não está sendo gravado não, né? Porque minha mulher, Ave Maria, mas eu estou com dificuldade de me concentrar, principalmente com a comissão de frente aqui. Ave Maria. Agora você está, me perdoe, você está cagando o pau, viu? Sai daí, meu filho. Ô, caba feio da peste. Com todo respeito. Não, estou brincando. Não entro com ação contra mim. Mas realmente, meu irmão, uma comissão de frente, inclusive a senhora também, uma elegante senhora, mas esse cidadão, se você puder, no decorrer da palestra, sem ninguém perceber, sair de fininho, você fica por aqui, para esse lado aqui, que vai ficar melhor. Estou brincando, meu amigo, fique à vontade. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, só para a gente relaxar um pouquinho, né? Todos nós depois do almoço, eu ainda estou cheio demais, inclusive a comida é boa demais. Ave Maria, eu fui inventar de comer ali no restaurante com meus amigos, para eu fechar a calça depois, foi um sacrifício. Quase que eu não chego na palestra, imagina um negócio desse, não é? Mas, enfim, brincadeiras à parte, vamos conversar sério. Pessoal, o tema que eu conversei com o professor Donato e o professor Fabiano, a responsabilidade civil por prisão processual indevida. Rapaz, eu vou abandonar esse bicho e você vai passando aí para mim. Mas eu sempre tenho um reserva, eu vou pegar um meu. Cadê o meu que está aqui? Não está passando não, passe aí. Não está passando não. Não está passando não, mas eu tenho um reserva pelo menos. Não está passando não, passe aí. Passo, agora sim. Mas o meu não estava passando não, viu? Eu tenho um reserva, passou aí? Passou? Então, eu que não estou sabendo usar, peraí. Rapaz, é porque o negócio é chique demais, certo, tá bom. Pessoal, então vamos lá. Vejam, a atividade, pessoal, hoje, de prender alguém, é muito sério. É uma atividade das mais arriscadas que o poder público tem. Tá? O poder público como um todo. Tá? Ele, para realizar e satisfazer os interesses da coletividade, ele tem que agir de diversos modos. E para garantir a famosa e tão desejada segurança pública, que é talvez um dos valores mais prestigiados que a gente busca, é um valor constitucional, ele tem que, às vezes, prender. E essa atitude, essa ação de prender, essa ação de retirar o direito de ir, vir e permanecer do cidadão. Ele pode. Nenhum direito e garantia, até mesmo os direitos e garantias fundamentais,
são absolutos. Ele pode, ou melhor, ele deve. Ele pode não, ele deve. Agora, ele vai ter que fazer com cautela, com cuidado e com respeito a outros valores. Foi-se o tempo que o poder público prendia, ou até como ele usava, detia, as famosas prisões para detenção. Chegou uma época onde a gente fazia assim, a gente prendia para investigar. Olha que interessante, primeiro eu prendo, depois eu investigo. Isso não existe mais. Ah, professor, então quer dizer que não se pode prender, principalmente antes da famosa sentença condenatória transitada em julgado? Não, eu não estou dizendo isso, não. Não só pode, como em algumas situações deve haver a prisão, mesmo antes da sentença condenatória transitada em julgado. Mas qual é o problema? O que é que nós temos que enfrentar? Nós temos que enfrentar que a atividade de prender antes da sentença condenatória transitada em julgado, por força de um princípio que vocês conhecem, que às vezes as pessoas falam com todo respeito, em presunção de inocência. Está certo, professor Fabiano, essa visão, mas essa visão é do direito material. Eu preciso da presunção de inocência para apontar materialmente que alguém não é considerado culpado. Mas o seu aspecto processual é mais um jogo de nomenclatura? Depende. Depende de como você destaca isso. A gente se refere à ideia da presunção de não culpabilidade. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, o que é que a Constituição nos diz? E tudo passa através da Constituição. A gente não pode deixar de compreender o direito hoje a partir do movimento que a gente chama de constitucionalização do direito processual. Por isso que eu chamo a atenção aqui, nessa primeira parte da nossa fala, para os delineamentos constitucionais e hermenêuticos indissociáveis para que a gente compreenda a prisão provisória. Nós temos 3 espécies de prisões. Tá? A gente sabe, a prisão pena, que é a mais famosa, ou seja, a pessoa tem um processo, é considerado culpado, tem o devido processo legal todinho, respeita-se todas as garantias constitucionais que existem, e aí, ao final, se descobre que realmente ele cometeu o crime, não é verdade? E ele vai cumprir essa pena. É isso que nós estamos preocupados? Nesse momento, não, tá? Mas essa prisão devia ser a única prisão, devia ser a mais interessante. Ou seja, primeiro se investigar, primeiro realmente ter a certeza, ou melhor, colocando a quase certeza de que aquele réu realmente cometeu aquele crime, e só depois disso, evidentemente, ele vinha a cumprir. Isso é o ideal. Isso é o que deveria acontecer, mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Não é do jeito que a gente quer. Na realidade, a realidade, me perdoe a redundância, eu fiz de propósito, é outra. E qual é a realidade? A necessidade que se tem de se utilizar essa segunda espécie de prisão, a chamada prisão processual ou prisão provisória. Tanto faz, são sinônimos, com todo respeito a quem tente fazer essa distinção. É esse cientificismo processual exagerado, exacerbado, essa concepção científica de tudo, inclusive fazendo divergência de termos, às vezes, que não tem, com todo respeito a quem pensa em contrário, distinção alguma que a gente vive o processo no país. E isso eu não gosto, eu gosto de ser simples, de realmente tratar a realidade. O que é processo? Processo busca tão somente a tutela dos direitos materiais, inclusive o processo penal também. Então, a prisão processual, que é a prisão que nos interessa, é aquela que a gente precisa prender, a necessidade de prender, é o que se chama de definição de prisão processual no mundo inteiro. É um mal necessário. Tem algumas situações que não existe possibilidade, tá? De se ter outra medida. Professor, com o Nestor Távora ontem nós aprendemos, verdade, a nova lei, a lei 12.403, prevê medidas cautelares alternativas à prisão. Beleza, ótima. Inclusive o raciocínio continua o mesmo. A prisão processual é uma das medidas cautelares, que deve ficar em último lugar. Essa talvez tenha sido a grande jogada. É novidade, com todo respeito a quem pensa em contrário. Não.
A Constituição Federal, desde 88, sinaliza isso para a gente. A prisão processual, ela tem que ter a cautelaridade como pressuposto essencial à sua constitucionalidade. Então, essa prisão processual é muito importante, tá? E ela ocorre muito na prática, mas ela é muito arriscada. Prender antes de se ter a certeza, ou melhor colocando em termos mais reais, a quase certeza, ou melhor, a certeza a partir do processo formalmente transitado em julgado, é uma atividade de risco. Eu ouso dizer para vocês que não tem, Fabiano, você trabalha com a parte, vamos dizer, do serviço público mais delicada de todas, e que é um risco iminente. É como se você trabalhasse, me perdoa a expressão, com uma dinamite na mão. A qualquer momento, essa dinamite pode explodir. A polícia trabalha nessa constante tensão. Por quê, pessoal? Porque a gente não pode deixar de compreender de que qualquer prisão, por menor o tempo que seja, fora, vamos dizer, dos requisitos legais e constitucionais, que nós vamos rapidamente aqui dar uma pincelada, porque eu tenho certeza que o professor Nestor Távora, muito bem ontem falou sobre isso, inclusive nessa mudança, não é? Aí da lei do 12.403, se porventura a prisão não obedecer às peculiaridades que justifiquem em concreto a necessidade da segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, o poder público vai sim pagar por isso. Se comprovado que tem prejuízo para aquela pessoa que foi presa, não há discussão mais hoje. Felizmente, professor, eu não acho bom não, porque tem tanto bandido safado, caba sem vergonha, todo tipo de crime, que pode ainda, teoricamente, ainda ir atrás do Estado ou da União, pode. Teoricamente, sim. Agora, evidentemente que nós vamos estudar aqui as peculiaridades disso. Mas nós não podemos deixar de vislumbrar que a exigência constitucional é de que as prisões tenham realmente as justificativas da necessidade e adequação de cada medida cautelar. E agora, com a lei nova, piorou. Por quê? Porque agora o legislador formalizou outras medidas cautelares, deixando a prisão somente para o último momento. É a última opção. Me perdoe, mas desde já eu vou começar com um exemplo, vamos dizer assim, um pouco... professor, mas já esse exemplo dessa maneira, mas o exemplo é esse. Sabe o que acontece, pessoal? Na grande realidade, nós queremos matar barata com tiro de revólver. Essa que é a grande verdade. E que eu saiba, com todo o respeito que eu tenho às meninas, e eu sei que a barata assusta, pelo amor de Deus. Mas uma pisada na maioria das baratas, ela morre. Eu não tenho quase dúvida disso, ela morre. E o cara quer dar um tiro na barata. Isso é uma ignorância. É o que se faz dentro dessa atividade. Se prende de modo indevido. Com todo o respeito, nossos amigos da farda. Faz parte, acontece às vezes. E isso gera prejuízo. Isso gera prejuízo para o Estado e para a União. E principalmente o quê? Quando a gente diz gera prejuízo para o Estado e para a União, para o indivíduo. Só quem foi preso por um minuto que seja, para saber o constrangimento e a situação difícil, a situação vexatória, que é alguém ser preso, e principalmente quando ele é preso indevidamente. E às vezes a gente se esquece disso. Tudo bem, a violência existe. A segurança está aí, desfacelada, está. Beleza, ótimo, concordo. Mas dá direito, principalmente cidadão, às vezes, de bem. Cidadãos com desrespeito ao devido processo legal sendo presos. Com todo respeito, às vezes há. Às vezes há operações que a gente não consegue entender. E olha que eu não estou criticando, pelo amor de Deus, principalmente que eu não sou doido de vir para um evento da Associação dos Delegados da Polícia Federal, criticar a Polícia Federal, só se eu estivesse ficando doido. Mas, evidentemente, como eu sou um pouco ousado, eu vou fazer algumas considerações. A prisão temporária, que é constitucional, inclusive, só tem 3 espécies hoje de prisão, discutível desde 2008, só a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão,
por ocasião do flagrante, que o termo é melhor, o flagrante delito. Inclusive, todas elas, no meu sentir, aí eu divirjo da maioria com a necessária cautelaridade, inclusive a flagrante também, mesmo após a Lei 2.403. A prisão temporária é uma prisão interessantíssima, mas tem que ter muito cuidado, pessoal. É uma prisão muito perigosa. Quantas e quantas operações foram feitas pela polícia que prenderam pessoas, inclusive, às vezes, o Ministério Público e a polícia, em geral, dando N entrevistas, apontando indícios num determinado momento, e, ao final, pedindo arquivamento do inquérito, ou o Ministério Público pedindo a absolvição do réu. Por não constatar nada, simplesmente nada. E, às vezes, o cara passa um bom tempo na cadeia. E isso tem que ficar em branco? Não, não é nada não, faz parte. Faz parte do risco de viver em um Estado constitucional democrático de direito. Com todo o respeito que eu tenho, e eu tenho a todos vocês, mas parece-me que não. Parece-me que o poder público, sim, ele tem que assumir esse risco. O risco iminente da atividade de prender. Que é uma atividade arriscada por excelência, como eu disse. É muito complexa a atividade, não é fácil.